E aí, gente bonita? Bom, muita gente não sabe, bastante gente sabe, bastante gente me pergunta, mas eu faço ortomolecular, faço homeopatia. E eu trabalho muito com bioestímulo de colágeno e muito com suplementação com os meus pacientes. E as pessoas sempre perguntam que suplementos eu devo tomar para poder ter a pele saudável, para poder retardar os efeitos do envelhecimento. E as pessoas, elas querem, né, da mesma forma como elas querem o procedimento mágico que vai resolver, elas querem o suplemento que vai resolver o problema. No final do vídeo eu vou falar os suplementos, mas eu preciso falar algumas coisas para vocês antes. Primeira coisa, a gente precisa beber água. Nós somos solúveis em água. Quem não bebe água adequadamente vai envelhecer mais rápido. Então a gente tem que beber água. Segunda coisa, a gente tem que ter uma ingesta adequada de proteínas. A nossa pele é feita de proteína. A gente não vai formar proteína, a gente não vai estimular colágeno e formar uma proteína de qualidade se a gente não tiver uma ingesta adequada de proteína, seja ela na forma da nossa dieta, seja ela na forma de suplementação. Então nós precisamos ingerir proteína. Uma outra coisa que a gente precisa saber estamos com carência de ferro? Como está a nossa ferritina, né? Tem muita gente que nunca fez um exame de ferritina. A ferritina, ela é muito importante no transporte do oxigênio, que vai poder levar vida para todos os nossos tecidos. Então, assim, a pessoa ela não pode nem estar com a ferritina muito baixa, nem com a ferritina muito alta. Muitas mulheres, assim como eu, na fase do climatério, a gente sangra muito, a gente perde muito ferro a cada menstruação e a gente fica com a ferritina baixa, e isso não ajuda em nada a formar colágeno. O ideal da ferritina é entre 50 e 70. Ferritina abaixo de 50 para os meus pacientes, eu já indico ferritina endovenosa, tá? Para poder deixar essa ferritina num nível adequado para as reações químicas que acontecem no nosso organismo conseguirem acontecer. E ferritinas altas também não é bom. A ferritina alta, ela causa uma reação no nosso organismo, uma reação de Fenton, que ela aumenta o estresse oxidativo, ela aumenta a oxidação, e oxidação também envelhece. Então, assim, eu gosto muito de olhar os parâmetros sanguíneos, eu gosto de ver os exames dos meus pacientes antes de iniciar o tratamento, fazer as correções adequadas. Além de saber se o paciente está com a ferritina legal, eu tenho que saber como é que está o complexo B, como é que está a B12 do meu paciente. Eu quero essa B12 acima de 600, de preferência entre 800 e 900. O paciente vai pelo valor de referência que diz que acima de 300 está bom. E não tá bom, gente. A gente precisa de vitaminas para fazer as reações químicas e para a gente formar um tecido cutâneo bom. Então a gente tem que fazer essa correção também da vitamina B, B12, sempre na forma de metilcobalamina. Por quê? Porque já é a forma ativa da vitamina B12, né? Então, muitos suplementos que a gente compra em farmácia comum, eles estão lá na forma de cianocobalamina, que muitas pessoas com a evolução pararam de fazer essa metilação, que é um processo que acontece no fígado. Então, quanto mais prontos para serem absorvidos os nutrientes que a gente dá para o nosso organismo, mais garantia que a gente tem de que eles vão funcionar. Então, olha só, já falei que a gente tem que ver como está o ferro, que a gente tem que beber água, que a gente tem que ingerir proteína, que a gente tem que saber como é que está a B12 do paciente, a gente tem que saber como é que está a tireoide do paciente. Uma tireoide, um hipotiroidismo ou um hipertiroidismo, eles atrapalham na qualidade da pele. Quando você tem hipotiroidismo, você tem queda de cabelo, você tem unhas fracas e o mesmo vai se refletir na pele. Então, a gente tem que saber se esse paciente que a gente vai bioestimular, se ele está com hiper ou hipotiroidismo, e a gente tem que tratar isso de antemão, antes de iniciar o tratamento estético. Então, mais uma coisa. Outra coisa, a gente tem que saber como é que está a situação hormonal, né? Essa mulher está entrando na menopausa, essa mulher está com carência de hormônios, assim, os hormônios, eles são importantes fatores de anabolismo da pele, né, de crescimento da pele. Então a gente tem que saber como é que estão os hormônios dessa pessoa. A gente tem que saber se essa pessoa está pré-diabética, como está o processo de
glicação. Quando a pessoa consome muito doce, ocorre um processo dentro das nossas células que se chama glicação. A glicação, ela envelhece a pele, ela carameliza as células, ela endurece, a pessoa fica com a pele amarelada, rugas endurecidas. Então, o processo de glicação a pessoa, né, vai evoluir para uma diabetes, tudo isso também envelhece, também não ajuda em nada no processo de envelhecimento. Então, a gente tem que suplementar as vitaminas, né, que estão faltando. A gente tem que consumir proteínas, a gente tem que saber se o paciente tem ferro, a gente tem que saber se o paciente está bebendo água, a gente tem que saber como é que está a tireoide, a gente tem que saber se o paciente tem diabetes, a gente tem que saber se o paciente consome alimentos inflamatórios, se o paciente consome lácteos, se o paciente consome muito amendoim, se ele está com o intestino inflamado, né? O intestino inflamado ele vai causar efeitos à distância. Muita gente fala assim, eu não tenho nada no intestino, eu não tenho intestino preso, eu não tenho dor de barriga. A gente não está falando disso, gente. O intestino é o primeiro lugar onde aquilo que a gente ingeriu pela boca entra em contato com o nosso corpo. Quando a gente tem o intestino inflamado, a gente não só deixa passar para dentro do nosso sangue, para dentro do nosso corpo, pedaços grandes de alimentos mal digeridos, como a gente deixa passar bactérias, micro-organismos que vão infectar e vão adoecer. Então, a doença causada pela disbiose, muitas vezes ela é silenciosa e ela vai acontecendo. Quando você vai ver, você já está completamente inflamado, você está com uma doença autoimune. Então, a gente tem que saber como está esse intestino, né? Como está essa absorção de nutrientes a nível de estômago, né? Aquela proteína, como está a digestão. Aquela proteína que meu paciente está ingerindo, ela está sendo absorvida, ela está sendo quebrada, o meu paciente mastiga a comida. Então, assim, envelhecer bem, e aqui eu não tô falando só de aparência, pessoal, eu tô falando de envelhecer bem, envelhecer com saúde, tá? Depende disso tudo. Então, tá. Isso posto, a gente já avaliou tudo isso, a gente já corrigiu, a gente já suplementou. Aí sim, pessoal, que suplementos vão me ajudar na produção de colágeno? Então, vamos lá. Silício, vitamina C, zinco, silício, vitamina C, zinco, vitamina D também, muito importante a gente saber como é que tá a vitamina D do paciente, muitas vezes suplementar. Então, o silício, pessoal, você vai encontrar com os nomes comerciais de Ex-Nutriment ou Nutricolin, e eu costumo prescrever bastante, colocar nas fórmulas dos meus pacientes o Ex-Nutriment ou o Nutricolin, associados à vitamina C, muitas vezes associados a outros ativos, e o meu paciente começa a tomar isso 10 dias após fazer o estímulo de colágeno. A gente consegue dar um booster, um incentivo nessa produção de colágeno, mas o que vocês têm que entender é que sem fazer o dever de casa antes, não adianta você chegar, essas coisas são caras, né? Então, assim, se você não fez o seu dever de casa, se você não consertou, aquele paciente está todo inflamado, cheio de questões anteriores, é uma bobagem você passar um suplemento caro para o paciente, sendo que você não vai conseguir garantir que ele vai ter uma melhor produção de colágeno. Então, primeiro a gente corrige todos esses outros fatores e aí sim a gente entra. Pode entrar com Verisol, com excelente sinalizador, né, para a gente produzir mais colágeno. A gente pode entrar com silício, vitamina C abundante, a gente não forma colágeno sem vitamina C. O zinco é importantíssimo, a vitamina D é importantíssima. Tudo isso eu recomendo para os meus pacientes, mas sempre depois de fazer a adequação, depois de analisar dentro dos parâmetros da integratividade, não daqueles valores de referência que vem nos exames, onde você está comparando as pessoas entre pacientes doentes e com níveis péssimos de nutrientes. Aquilo lá para mim não significa nada. Então, eu sempre avalio meus pacientes com base na integrativa, em base de valores ótimos de populações que envelheceram muito bem, como elas precisam estar para envelhecer com saúde. E aí sim, depois de feitas as correções, a gente faz a suplementação dessas e outras coisinhas mágicas e maravilhosas que a gente tem à disposição hoje. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha sido clara e que vocês tenham gostado. Beijo!